Do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, atendendo a diversos pedidos de ouvintes, hoje o Dr. Silvio Provenzano, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, vai dar continuidade ao assunto que começamos na semana passada sobre drogas, falando hoje da cocaína. Uma perigosa droga que causa crises convulsivas, alucinações, insônia, delírios paranoides, entre outros problemas. O usuário da cocaína pode apresentar comportamento violento, representando, claro, um perigo para si próprio e para terceiros. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Bom domingo à família Tupi. Você falou dos efeitos negativos, mas se tem tanta gente usando no mundo inteiro é porque também tem alguns efeitos positivos e também vamos abordá-los, é claro. Perfeito. E para começar, quero tirar logo uma dúvida que eu tenho, matar uma curiosidade. É verdade que lá por 1900 e pouquinho, na fórmula da nossa bebida tradicional, a Coca-Cola, tinha coca na fórmula? Heleno, em primeiro lugar, a cocaína ela é extraída de uma planta, né? Portanto, é um produto natural. O pessoal defende tanto o uso de produtos naturais. A cocaína é um produto natural porque ela é o refino de uma substância que é encontrada numa planta coca, que é plantada na América do Sul. Originariamente do Peru, é conhecida, para você ter ideia, desde 2.300 anos antes de Cristo, em cerimônias que os incas faziam. Portanto, é uma droga que tem uso há aproximadamente 4.500 anos na história da humanidade. O uso foi proibido em 1914 e com relação à composição na fórmula desse famoso refrigerante, é verdade sim, isso não é lenda. Só que até 1903. Em 1903, os fabricantes perceberam que o consumo da Coca-Cola com essa substância poderia levar a uma dependência. E por isso eles resolveram substituir a cocaína por cafeína. Doutor Silvio, quais são os efeitos que essa droga pode causar? Então vamos lá, Heleno. A cocaína ela vai atuar primariamente no sistema nervoso central. E lá ela vai aumentar a liberação e vai prolongar o tempo de ação dos chamados neurotransmissores cerebrais, a saber, dopamina, serotonina e a noradrenalina. A dopamina é o neurotransmissor que está associado à sensação do prazer, vamos dizer assim. Porque dentre os efeitos, a gente tem que há uma sensação de euforia, o indivíduo se sente mais falante, fica a princípio mais alegre, mais hiperativo. Esse é um efeito dopaminérgico. E, como eu disse, a concentração e o efeito da dopamina é aumentada pela cocaína. Entretanto, a serotonina e a noradrenalina, particularmente essa, têm efeitos sobre o aparelho cardiovascular. E se vão ter as suas concentrações e o seu tempo de ação aumentados, vai aumentar a frequência cardíaca e vai aumentar a pressão arterial. E essa situação aumenta o risco de arritmia cardíaca, inclusive com a possibilidade de infarto agudo do miocárdio. Lembrar que a cocaína no cérebro também pode provocar diretamente uma depressão do chamado centro respiratório central, que é o que comanda a nossa respiração. Heleno e família Tupi, a gente não para, agora eu vou puxar ar, agora eu vou soltar o ar. Você não faz isso, isso é um processo automático, comandado por um centro localizado no cérebro. Pois bem, quem é responsável pela respiração fica deprimido com o uso da cocaína, o que leva o indivíduo a uma parada respiratória que, consequentemente, vai causar a morte. E pode provocar, sim, crises convulsivas. E os efeitos psicoativos, já que se trata de uma substância psicoativa, tem efeitos psíquicos. Que efeitos são esses? Falei dos bons. A euforia, uma certa sensação de alegria, bem-estar. É um indivíduo que fala muito, entretanto, o conteúdo daquilo que ele fala normalmente é desprovido de qualquer sentido, pelo menos para aqueles que não estão fazendo uso da droga naquele momento. E tem os efeitos negativos. Que efeitos negativos são esses, Heleno? São efeitos que levam, por exemplo, o indivíduo a uma sensação de medo. Eu diria que nem é medo, é pânico, insegurança, irritabilidade. E ele também tem alucinações. Essas alucinações normalmente dão lugar à chamada síndrome persecutória. Ele se sente perseguido. Ele vê indivíduos, por exemplo, vindo em direção a ele e acredita que são policiais que estão indo em busca dele para prendê-lo, ou até mesmo imagens que ele identifica como imagens do próprio demônio. Ele fica assustado, ele se tranca dentro de armários, se fecha no quarto. Um dos efeitos da cocaína, Helena, só para você saber, é provocar midrise. O que é isso? É a dilatação da pupila. A dilatação da pupila faz com que a luminosidade
incomode, provoca dor no olho. Então ele escolhe ambientes com pouca luminosidade. Então ele se tranca em lugares escuros. Esse quadro total é a psicose cocaínica. E isso é uma coisa bastante grave e que provoca um mal-estar muito grande nesse indivíduo. Heleno, a cocaína ela tem duas coisas interessantes em relação a ela. Tolerância e sensibilização, que são efeitos farmacológicos totalmente opostos. Vou tentar explicar para a família Tupi nos entender. O que é a tolerância, Heleno? Para conseguir os efeitos, digamos assim, positivos da droga, que é essa sensação de prazer, de bem-estar, é necessário, a cada tomada, uma quantidade maior da droga para se alcançar o efeito inicial. Isso é tolerância. O que é sensibilização? Significa que não é necessário uma grande quantidade de droga, muito antes, pelo contrário, pequenas quantidades podem provocar o mesmo efeito e às vezes com mais intensidade. Só que os efeitos de sensibilização eles ocorrem exatamente para azar do dependente, né? Para os efeitos negativos. Ou seja, com pequenas quantidades de droga, ele já pode se sentir acuado, perseguido. E isso o torna naturalmente irritado, agressivo, muito violento, colocando em risco, além de a si própria, claro, mesmo o núcleo onde ele está, seja de amigos ou de familiares. Por isso é que é um risco muito grande para a sociedade, por isso é que combatemos com tanto fervor isso, independentemente das questões que já abordamos na semana passada, com relação a ficar alimentando o tráfico, a violência urbana, etc. Sem dúvida. Doutor Silvio, o que acontece quando o indivíduo mistura cocaína com álcool? Pois é, Leandro, você sabe que há a formação de um composto, cocaetileno, né? Isso ocorre normalmente quando você tem a associação da cocaína com o álcool. Além do que, o uso associado ao álcool leva ao indivíduo a ter uma necessidade de consumir mais drogas para tentar obter os efeitos positivos. E evidentemente que se o indivíduo passar a consumir uma quantidade maior de droga, ele acaba exposto às intoxicações mais graves, inclusive com arritmias cardíacas ou parada respiratória e o risco consequente de morte. Quantos e quantos famosos. Recentemente o caso da Amy, que teve aqui no Brasil, inclusive, que teve dificuldades, inclusive, para realizar seus shows, porque ela se esquecia da letra das músicas. É verdade. E ela própria admitia não só o uso da cocaína, mas o uso abusivo de bebidas alcoólicas, e as duas coisas combinadas provocavam isso. A cocaína tem um efeito devastador sobre o cérebro. Você sabe que tem um trabalho muito interessante que foi feito, evidentemente, que foi feito nos Estados Unidos, em que eles pegaram indivíduos que estavam usando recentemente cocaína e avaliava-se o QI desses indivíduos. Então, QI em média de 100, que é um QI normal para a população. Depois de um ano de uso da droga, o QI já baixava para 80, muito próximo ao do retardado. E esse dano neuronal causado pela cocaína, Heleno, é irreversível. Ou seja, mesmo que com o tratamento o indivíduo consiga sair desse caminho das drogas, do uso crônico das drogas, o dano que ele causou a si próprio no cérebro não tem mais como ser recuperado. E isso fica um alerta para os nossos jovens. Doutor Silvio, quais são os sinais que indicam que uma pessoa está usando cocaína? Veja bem, Helena, como eu disse, a cocaína ela leva a uma perda do apetite. Isso muitas vezes leva o indivíduo a se esquecer de comer, ele não come, ele não sente fome, ele vai desnutrir. Então, sinais de desnutrição, sinais de atrofia muscular, uma vez que a cocaína pode provocar destruição da musculatura, comprometimento ósseo com alguma dificuldade para ambular. É um indivíduo que normalmente tende a ficar em ambientes mais escuros, ele pode estar apresentando uma midríase. A intoxicação aguda geralmente tem aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, pupilas dilatadas. Então são efeitos que a gente normalmente observa. Você sabe que eventualmente pode ocorrer inclusive a rabdomiólise. O que é isso? Uma destruição da musculatura esquelética, podendo provocar inclusive lesão renal grave. Esses são os sinais que a gente deve observar. E a cocaína, Heleno, ela é um pó. Esse pó, ele pode ser usado de duas formas diferentes. Seja pelo uso nasal, comum, cheirar o pó. E na narina tem efeitos locais, já que provoca uma vasoconstricção, que é uma diminuição do fluxo sanguíneo para aquela mucosa nasal, que cronicamente leva a uma necrose ali naquela região, com ressecamento importante da narina, perda do olfato e destruição da cartilagem, que é aquela membrana que separa as duas narinas.
Alguns famosos a gente sabe que tiveram que colocar próteses de acrílico para refazer o nariz em função do consumo repetido pela via nasal, que é uma rápida via de absorção da droga. Em 10 segundos o indivíduo já está com a droga no sistema nervoso. E tem a via intravenosa, já que o pó ele é hidrossolúvel, ele rapidamente se dissolve em água e é aplicado em injeções. E aí tem um outro problema que eu quero chamar a atenção da família Tupi, Helena. O risco do uso das injeções compartilhadas. Por quê? Porque você se expõe, independentemente dos efeitos graves com o uso crônico da cocaína, a um sem número de doenças, como, por exemplo, a AIDS, a hepatite B, a hepatite C. São doenças sexualmente transmissíveis. Aquele jovem que usa cocaína, ele está se expondo a essas doenças, e se ele não, por exemplo, chega a morrer por uma intoxicação aguda da cocaína, ele pode contrair uma dessas doenças que pode ser fatal. É conhecido no meio médico uma infecção grave no coração, que é particularmente comum entre os usuários de drogas injetáveis, que é a endocardite infecciosa, endocardite bacteriana aguda do coração. Essa endocardite caracteristicamente afeta a válvula tricúspide, que é a do coração direito. E o germe que frequentemente é cometido, é o responsável nessa situação, é o Staphylococcus, que é um germe difícil de ser tratado. Portanto, é uma lesão de endocardite que provoca sequelas cardíacas graves, muitas vezes levando o indivíduo à necessidade de uma cirurgia de alto risco. Então é importante que todos saibam em relação a isso. E a questão de que o prazer é tão grande que há uma diminuição da vontade sexual. Para que o orgasmo se eu sinto prazer com a droga? Há o desinteresse. No entanto, é frequente a prostituição nas jovens que, para obter a droga, acabam inclusive enveredando por esse caminho. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, no próximo domingo, dando continuidade a essa nossa série, vamos falar sobre outra droga pesada, o crack. O crack, que nada mais é do que o resíduo da destilação, do refino da cocaína. Na realidade, o crack é a pasta que sobra do refino da cocaína e que, por ser barata, já que é lixo, acaba sendo de uso muito corriqueiro, principalmente nas classes socioeconômicas mais desfavorecidas. Mas, Eliano, você sabe que até em pessoas com alguns recursos, hoje já não é de todo incomum encontrarmos usuários de crack. E isso é um assunto tão importante que a gente tem que falar realmente num programa inteiro. Até o próximo domingo. Ok, doutor Silvio. Mais uma vez, bom dia, fique com Deus e até domingo que vem, amigão. Até domingo que vem, Heleno. Bom domingo à família Tupi. Tchau, querido. Show do Heleno Rodai.